Sou Silas Vasques e há 3 décadas vivo entre o barulho dos motores e as noites em claro nas estradas do México. Carrego cargas pesadas de uma cidade para outra, conhecendo cada curva e cada reta dessas rodovias como a palma da minha mão. Foi no final de 2006 que recebi uma encomenda para transportar geladeiras desde Monterrey até Tuxtla Gutiérrez. Numa época em que ainda dependíamos de placas rodoviárias gastas pelo tempo para nos guiar, já que sistema de posicionamento global era coisa de empresa rica. Aquela rota de 1.900 quilômetros passava por montanhas, vales e planícies que eu já conhecia bem. Mas a madrugada de 19 de novembro acabou se tornando uma marca que nunca mais saiu da minha memória. Depois de 17 horas seguidas ao volante, meus olhos começaram a arder e o sono pesou mais que toda a carga que eu levava. Estava passando pela rodovia 145, perto de Acayucan, no estado de Veracruz, numa região cheia de plantações que soltam um cheiro doce e enjoativo quando a umidade da noite toma conta de tudo. Eram quase 2 da manhã quando avistei as luzes fracas de um posto de parada para caminhoneiros. Vi algumas carretas estacionadas, música tocando baixinho e a silhueta de alguns colegas conversando do lado de fora. Meu corpo estava pedindo descanso, então dirigi até o fundo do terreno, longe da movimentação, onde as sombras do meu caminhão me dariam sossego. Desliguei o motor, programei o despertador do celular para 3 horas depois e me arrastei para o pequeno beliche da cabine. Mal encostei a cabeça no travesseiro e mergulhei num sono profundo e sem sonhos, como se tivesse caído num buraco escuro. O alarme me acordou com um susto. 5h15 da manhã. Do outro lado do pátio, ainda dava para ouvir vozes e risadas dos motoristas que continuavam acordados. Estiquei o corpo para desentorpecer os músculos e desci para caminhar um pouco antes de voltar à estrada. Me dirigi para a beirada do terreno, onde a vegetação fazia limite com o estacionamento, para resolver uma necessidade pessoal. Estava terminando quando ouvi passos se aproximando pela terra batida. Olhei para trás e vi um homem bem magro, quase pele e osso, parado a alguns metros de mim. Vestia camisa branca de manga comprida, calça jeans surrada e um boné verde escuro que escondia seus olhos fundos. Sua voz saiu rouca, com sotaque que não consegui identificar. "Bom dia, companheiro. Você pode me dar uma ajuda?" Pelo costume de camaradagem entre caminhoneiros, respondi que sim. Ele disse se chamar Humberto e contou que também dirigia carreta, mas que seu veículo estava parado mais à frente, escondido entre as árvores. Explicou que tinha saído para fazer suas necessidades quando perdeu um colar de prata, herança de família, e que não conseguia seguir viagem sem aquela peça. Concordei em ajudá-lo a procurar. Naquela época, a violência nas estradas ainda não era o problema que é hoje. A palavra entre colegas de profissão ainda valia alguma coisa. Peguei minha lanterna potente e o segui por uma trilha estreita que cortava as plantações de cana. O orvalho molhava meus sapatos e um cheiro estranho de terra úmida, misturada com algo podre, grudava na garganta. Caminhamos sem falar nada. Quando perguntei como era exatamente a joia perdida, ele respondeu apenas: "Brilha de um jeito que não se esquece." O ar ao nosso redor ficou mais frio, coisa estranha para aquela região do litoral. Não se ouvia nem grilos nem vento, como se a natureza tivesse parado de respirar. A luz da minha lanterna cortava as folhas afiadas da cana, criando sombras que pareciam lâminas no escuro. Andamos por cerca de 20 minutos, embora o tempo ali dentro parecesse se arrastar de forma estranha. De repente, chegamos a uma clareira onde troncos caídos formavam um círculo irregular. O chão estava revirado em vários pontos, com pequenos montes de terra solta espalhados por toda parte. Humberto parou e me pediu para iluminar perto de uma árvore rachada, ficando logo atrás de mim. Direcionei o feixe de luz para onde ele indicou e senti o sangue gelar nas veias.
Ali estavam ossos humanos parcialmente enterrados, um crânio amarelado, costelas quebradas e uma mão retorcida emergindo da terra. Entre aqueles restos mortais, algo metálico refletia a luz com um brilho gelado. Era um colar oval e prateado. Recuei por instinto puro de sobrevivência. Quando me virei para falar com Humberto, ele tinha sumido completamente. Gritei seu nome várias vezes, primeiro com calma, depois com desespero crescente. As plantas ao redor devolveram apenas o eco vazio da minha própria voz. Vasculhei o chão com a luz procurando pegadas recentes, mas só encontrei algumas marcas rasas que se apagavam rapidamente. Um tremor incontrolável tomou conta do meu corpo. Voltei a examinar o cadáver e um detalhe me gelou ainda mais. No crânio havia pedaços de tecido verde escuro. Ao redor das costelas vi farrapos de uma camisa branca. O boné e a roupa eram exatamente iguais aos que Humberto usava. O colar continuava brilhando, preso entre os ossos da coluna vertebral. Minha primeira reação foi correr desesperadamente. Tropecei várias vezes em raízes invisíveis e cortei a perna numa cana quebrada, mas consegui voltar à trilha e chegar ao posto. Minhas mãos tremiam tanto que demorei muito para conseguir abrir a porta da cabine. Queria ligar o motor e sair dali o mais rápido possível, mas a voz daquele espírito continuava ecoando na minha cabeça. Não me abandone aqui. O medo lutava contra um sentimento estranho de culpa que eu não conseguia entender. Liguei o caminhão e me dirigi até onde os outros motoristas ainda estavam reunidos. Desci com a lanterna na mão, a camisa encharcada de suor frio e os olhos arregalados de terror. Não foi fácil explicar o que tinha acontecido. Alguns acharam que era brincadeira de mau gosto. Outros ficaram curiosos e se ofereceram para me acompanhar de volta. Éramos 6 homens armados com lanternas e facas. Refizemos o caminho pela plantação em silêncio tenso. Quando chegamos à clareira, o esqueleto ainda estava lá, iluminado por todas as nossas luzes. Um dos companheiros reconheceu o colar. Era um amuleto do santo protetor dos motoristas, peça que ele lembrava ter pertencido a um caminhoneiro desaparecido anos antes. Ninguém disse o nome do sujeito, mas todos ficamos em choque com a coincidência. Ligamos para a polícia imediatamente. Os agentes chegaram por volta das 7 da manhã. Examinar restos humanos naquele horário, no meio de uma plantação abandonada, sempre demora muito tempo. Isolaram toda a área com fita amarela e coletaram nossos depoimentos um por um. Enquanto isso, fiquei sentado no para-choque da minha carreta, vendo a madrugada dar lugar a um amanhecer cinzento e frio. Um dos policiais, talvez sentindo pena da minha situação, me contou o que constava nos arquivos oficiais. Em 1999, um motorista de transporte refrigerado conhecido como Guto havia desaparecido durante uma viagem para Campeche. Sua carreta foi encontrada abandonada numa estrada de terra, sem nenhum rastro do condutor. As autoridades suspeitaram de assalto seguido de morte. O corpo nunca tinha sido encontrado. A descrição da roupa batia perfeitamente com os farrapos que cobriam o esqueleto. Deixei meus dados de contato para futuras necessidades, e quando tudo terminou, o posto ficou mergulhado num silêncio pesado e constrangedor. A música havia parado e os outros motoristas se dispersaram rapidamente. Retomei minha viagem, com as mãos ainda balançando no volante. O sol já estava quente, mas dentro da cabine o ambiente continuava frio, com um cheiro persistente de terra molhada que não conseguia sair. Por muitos quilômetros, escutei o ronco normal do motor misturado com outro som muito baixo que parecia vir do rádio de comunicação. Era um sussurro quase imperceptível que repetia meu nome seguido de um obrigado bem claro. Desliguei o aparelho completamente, mas aquele eco ficou gravado para sempre na minha memória. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir em postos cercados por plantações de cana.
Hoje, prefiro continuar dirigindo até encontrar locais bem movimentados e com muita iluminação. Mesmo assim, durmo mal, sempre me lembrando da imagem daquela mão esquelética segurando o colar reluzente. Tenho certeza de que Humberto, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, precisava retornar por completo para algum lugar especial. Sua família provavelmente nunca vai saber como ele foi encontrado ou quem guiou as autoridades até aquele local perdido. Mas eu carrego essa história comigo e esse peso me acompanha em cada quilômetro que rodo. Continuo pelas estradas mexicanas, sabendo que os mortos, quando precisam, encontram maneiras de usar nosso cansaço para atravessar a escuridão e completar sua última jornada. Existem coisas que prefiro manter guardadas, mas o que aconteceu em 2016 ainda me assombra. Era uma corrida contra o tempo. Pegar 28 toneladas de peças automotivas no porto de Mazatlán e levar até Gomes Palácio antes das 7 da manhã. Se eu chegasse atrasado, o desconto no salário seria pesado. Por sorte, Roberto topou vir comigo. Com 2 pessoas na cabine, seria mais fácil se revezar e não cochilar no volante. Saímos às 10h30 da noite. No começo, a estrada da costa foi tranquila, sem nenhum problema. Mas quando entramos na serra pela rodovia 40D, aquela famosa rota cheia de curvas e abismos, o clima mudou completamente. Todo caminhoneiro conhece os perigos desse trecho. O caminhão estava a 68 quilômetros por hora, mas o vento batia na carroceria com uma força impressionante. Roberto segurava seu café e ficou tenso quando os espelhos começaram a tremer com as primeiras rajadas. Nós dois já tínhamos ouvido as histórias. Carretas viradas pelo vento, motoristas que viam luzes estranhas na neblina, gente que jurava ter dado carona para fantasmas que sumiam do nada. Eu sempre achei essas histórias exageradas. Não que eu não acredite, mas quando você tem contas para pagar, não pode se dar ao luxo de ter medo. Rodamos umas 2 horas sem problemas, até que de repente a temperatura despencou. O para-brisa embaçou na hora. Diminuí a velocidade e acendi os faróis auxiliares. Foi aí que vi ela, uma mulher parada no acostamento. Usava uma jaqueta de couro falso, que balançava no vento gelado e uma saia bem fina. Para alguém numa serra a 4 graus, estava vestida de forma bem estranha. Não tinha carro quebrado por perto, nada que explicasse o que fazia ali sozinha. Parei uns metros à frente. Eu sabia que era arriscado, mas o posto de telefone mais próximo ficava longe demais. Uma noite inteira naquele frio podia matar qualquer pessoa. Roberto desceu com a lanterna para ver se ela precisava de ajuda. Pelo retrovisor, vi que ela acenou e subiu no caminhão devagar, como se estivesse num ritual. Assim que ela se sentou entre nós, um cheiro forte de terra molhada tomou conta da cabine. Era como se tivesse chovido ali dentro. A luz fraca do painel mostrou seu rosto, pele muito branca, olhos grandes e escuros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Ela quase não falou, só murmurou o destino, Mirante dos 3 Rios. Ainda faltavam 40 quilômetros para chegar lá, na parte mais perigosa da serra. Concordei em silêncio para não criar problemas. Roberto tentou puxar conversa com algumas piadas, mas ela ignorou completamente. Em poucos minutos, o ar dentro da cabine ficou pesado e quente, mesmo com o aquecedor desligado. Tirei a jaqueta e percebi que o volante estava molhado e pegajoso. O ronco normal do motor virou um som grave e estranho, como se viesse de dentro de uma caverna. Foi então que ela falou pela primeira vez, quase sem mexer os lábios. "Vocês querem ver o que eu escondo embaixo do vestido?" Ela perguntou. Não disse pernas, mas era óbvio do que estava falando. Roberto riu nervoso para disfarçar o medo. Eu fiquei quieto, mas ela insistiu. Os dois precisam aceitar. Tinha algo no jeito dela falar que me fez concordar, mesmo contra minha vontade.
Ela baixou a cabeça, colocou as mãos nos joelhos e começou a levantar a saia bem devagar. A luz do painel entrou debaixo do tecido e não mostrou nada. Onde deviam estar as coxas, havia um buraco negro, como um poço sem fundo que engolia toda a luz. Não tinha carne, não tinha osso, só um vazio de onde saiu uma fumaça branca. Roberto gritou tão alto que doeu meu ouvido. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou e as rodas traseiras deslizaram na direção do precipício antes de parar. O motor morreu. Por alguns segundos, só dava para ouvir o vento subindo pelas pedras. Abrimos as portas e saltamos para fora, sem olhar para trás. O frio cortou nossa pele como navalha. Corremos para trás da cabine e ficamos lá, iluminando com a lanterna que tremia na nossa mão. A carroceria gemia com o vento, fazendo um barulho que parecia gemido de animal ferido. Ficamos sem coragem de voltar por um tempo que pareceu eterno. Quando finalmente juntamos coragem para olhar, a cabine estava vazia, sem rastro de umidade, sem aquele cheiro de terra. O banco onde ela tinha sentado estava gelado. Liguei o motor com as mãos tremendo tanto que mal conseguia virar a chave. Voltamos para a estrada bem devagar, a 15 quilômetros por hora, sem falar uma palavra. Cada curva parecia uma armadilha pronta para nos pegar. O motor roncava baixinho, mas eu sentia que aquela coisa ainda estava conosco de algum jeito. Era como se algo gelado entrasse pelas frestas da cabine, deixando meus pensamentos confusos. Faltando 3 quilômetros para o mirante, o tacômetro começou a fazer loucura. As luzes do painel piscaram e um cheiro horrível de madeira podre encheu tudo. O para-brisa ficou cheio de gotinhas que apareciam do nada. Sem parar o caminhão, olhei pelo retrovisor interno. Ela estava lá de novo, sentada no fundo da cama, com o cabelo grudado no rosto, segurando algo nas mãos. Parecia um pedaço de osso branco que batia de leve na parede de alumínio conforme o caminhão balançava. Não virei a cabeça. Só olhei para a estrada e acelerei. O velocímetro foi para 60 quilômetros por hora, o máximo que eu podia fazer com aquele peso todo naquela curva. Roberto estava encolhido contra a porta, rezando baixinho. Eu sentia ele tremendo, mas não podia fazer nada para ajudar. Dirigir era minha única defesa. Passamos pela placa do mirante dos Três Rios. Do lado da estrada, o estacionamento vazio parecia uma boca aberta na escuridão. O rádio, que tinha ficado mudo a viagem toda, fez um barulho alto e sintonizou numa estação estranha. Entre os chiados, surgiu uma música de criança, uma cantiga que minha avó cantava para mim dormir. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Vozes de criança repetiam a música bem devagar, como se fosse um disco tocando na velocidade errada. No quilômetro seguinte, a subida ficou menos íngreme e o céu começou a clarear com as primeiras luzes do amanhecer. Com a chegada da manhã, o cheiro ruim sumiu e o motor voltou ao normal. Olhei pelo retrovisor mais uma vez. A gama estava vazia, sem sinal de que alguém tinha estado lá. Naquela hora eu soube que, por algum motivo que nunca vou entender, ela tinha deixado a gente ir embora. Chegamos no destino com apenas 4 minutos de atraso. O cara que recebeu a carga assinou os papéis sem notar nossas mãos machucadas pelo frio, nem nossos olhos vermelhos de cansaço. Roberto pediu as contas no mesmo dia, voltou para a oficina da família e jurou que nunca mais ia dirigir de madrugada. Eu continuei trabalhando, mas evito essa serra sempre que posso. Quando não tem jeito e preciso passar por lá, deixo a cabine vazia, desligo o aquecedor, abro as janelas e deixo qualquer vapor sair com o vento. É como se eu estivesse pedindo permissão para as montanhas me deixarem passar. Às vezes, quando passo pelo quilômetro 164, aquela música de criança toca no rádio por alguns segundos, bem baixinho. Quando isso acontece, sei que ela ainda está por ali, procurando outro motorista desprevenido para dar carona. E mesmo tentando me concentrar no barulho do motor e na linha da estrada,
Sempre sinto um arrepio quando lembro do que tinha debaixo daquela saia. Trabalho como caminhoneiro há 12 anos, cruzando o país com minha carreta. Meu nome é Fernando e nunca imaginei que uma viagem de rotina pudesse mudar para sempre minha visão sobre a vida e a morte. A história que vou contar aconteceu na madrugada de 14 de março de 2022, quando fazia o percurso pela rodovia 150 entre Córdoba e Orizaba, no México. Passava das 2 horas da manhã quando resolvi parar no último posto antes da subida para as montanhas. O cansaço estava pesando e eu precisava de combustível e um café forte para aguentar o resto da viagem. A loja estava quase vazia, só tocava uma música baixa no rádio. Quando voltei para o caminhão, o vento frio da serra cortava o rosto. Foi então que notei um homem encostado no poste de luz próximo ao estacionamento. Ele tinha a aparência simples e cansada, com olheiras marcadas no rosto. Segurava uma jaqueta velha apertada contra o corpo. Não esperou que eu me aproximasse. Veio até mim e pediu com voz baixa se eu podia dar carona para ele e a família. Apontou para trás e viu uma mulher pequena e uma criança envolvida em um xale escuro. Não estavam implorando, mas havia uma esperança discreta nos olhos deles. A empresa proíbe carregar passageiros, mas o frio da madrugada e a presença da criança me sensibilizaram. O homem explicou que só precisavam ir alguns quilômetros adiante e que o lugar onde moravam ficava perto da rodovia. Avaliei rapidamente. Era uma região segura. Eles cabiam no banco do carona e não parecia representar perigo. Concordei em ajudar. Eles subiram com agilidade e se acomodaram. O homem se apresentou como Eduardo. Disse que a esposa se chamava Lúcia e a menina era Alice, de 8 anos. Falaram pouco depois disso, apenas agradeceram de forma sincera. Voltei para a pista, deixando as luzes do posto para trás. A estrada estava completamente escura. Apenas a faixa branca central refletia a luz dos meus faróis. Lúcia manteve a filha dormindo em seu colo, coberta pelo xale. Eduardo fazia comentários ocasionais sobre como a neblina desce das montanhas e pode confundir os motoristas. Falava com calma, de modo tranquilo, tornando a viagem surpreendentemente agradável. Porém, algo não estava normal. Mesmo com o aquecedor ligado e a cabine aquecida, os três tremiam constantemente. Parecia que o frio vinha de dentro deles, não do ambiente. Após cerca de 30 minutos, Eduardo indicou o acostamento direito e disse que desceriam ali. Observei o local com atenção. Não havia construções, caminhos ou qualquer sinal de habitação. Apenas vegetação densa e pedras. Questionei se tinha certeza de que era o lugar certo, e ele confirmou. Parei o veículo e acionei o pisca-alerta. A família desceu devagar. Alice carregava uma pequena boneca de pano contra o peito. Antes de fechar a porta, Eduardo me disse algo que ficou gravado na memória, que a estrada me protegeria naquela noite e que eu merecia sempre retornar em segurança para casa. Agradeci o comentário e parti. Não tinha percorrido nem 100 metros quando percebi que algo havia ficado no banco. A boneca da menina. Parei imediatamente, peguei o brinquedo e desci com a lanterna do celular. A névoa havia tomado conta do local e o cheiro de terra úmida dominava o ar. Gritei pelos nomes deles, mas só o silêncio respondeu. Caminhei até onde eles haviam desaparecido, iluminando os arredores. A luz revelou 3 pedaços de madeira cravados no barranco, unidos por arame enferrujado. Eram cruzes artesanais, desgastadas pelo tempo. Uma tinha fitas desbotadas, outra um colar de contas escuras, e a menor ostentava uma fita rosa infantil. Aproximei-me para ler as inscrições e senti o sangue gelar. Estavam os nomes completos deles, com a data 14 de março de 2019.
Exatamente 3 anos antes daquela noite, a boneca escorregou das minhas mãos e rolou pela terra. Um ruído atrás de mim me fez virar rapidamente, mas encontrei apenas as sombras da névoa dançando entre a vegetação. Voltei meu olhar para as cruzes, fiz o sinal da cruz e murmurei uma oração. Coloquei a boneca sobre a cruz menor com todo cuidado. Meu coração disparava, mas algo me dizia que era necessário fazer aquilo com respeito. Não podia levar comigo algo que pertencia a eles. Retornei ao caminhão sem dar as costas para o local. Tranquei as portas e dirigi sem parar até chegar a Querétaro ao amanhecer. Durante a descarga, o funcionário do depósito notou minha aparência abatida e perguntou se eu havia passado a noite jogando. Respondi que a estrada havia cobrado seu preço habitual, uma noite de insônia. Não era mentira. Não consegui dormir naquela noite nem nas seguintes. Sempre que fechava os olhos, via a névoa e os rostos serenos de Eduardo, Lúcia e Alice. Pesquisei na internet por notícias de 2019 da região e encontrei uma matéria breve sobre um acidente fatal. Uma família havia morrido quando seu veículo caiu em um precipício na rodovia 150. As fotos mostravam destroços calcinados e o local onde foram instaladas cruzes para que os viajantes pudessem prestar homenagens. Ninguém reclamou os corpos, pois não tinham documentos nem parentes conhecidos. Entre os pertences recuperados estava uma boneca de pano parcialmente queimada. A partir daquele momento, passei a visitar o local a cada 2 semanas. Sempre paro ali, desligo o rádio, acendo as luzes internas e desço com uma vela. Acendo-a diante das cruzes, mesmo sabendo que o vento tentará apagá-la. Sempre deixo alguma lembrança, um brinquedo novo, comida, qualquer coisa que demonstre que alguém ainda se lembra de que Eduardo, Lúcia e Alice existiram. Depois, peço para que sigam em paz e me permitam continuar meu trabalho. Muitos motoristas relatam experiências estranhas naquela curva. Faróis que se apagam inexplicavelmente, rajadas geladas dentro da cabine com as janelas fechadas, silhuetas cruzando a pista. Nunca comento essas histórias com ninguém. Sei que a estrada preserva a memória do que acontece nela e às vezes devolve o que perdemos. Conheço o peso de carregar um fantasma ao lado e a melancolia que permanece quando ele parte. Na última vez que passei por lá, estava transportando material de construção para Monterrey. Quando parei para o ritual habitual, descobri que a boneca não estava mais sobre a cruz de Alice. Em seu lugar, alguém havia deixado um carrinho de brinquedo idêntico ao que tenho pendurado no espelho retrovisor. Não soube interpretar aquilo. A vela continuava acesa apesar do vento forte. Meu peito se apertou e pela primeira vez senti que a noite me agradecia. Retornei ao veículo e prossegui viagem. Enquanto ganhava velocidade, parecia escutar uma voz infantil cantarolando suavemente na parte traseira do caminhão. Não tive coragem de olhar pelo espelho. Mantive os olhos fixos na estrada até que o sol nascesse e a neblina se dissipasse completamente. Decidi compartilhar esta experiência porque sei que outros motoristas lerão estas palavras antes de pegar a estrada. A vida de quem trabalha nas rodovias é feita de combustível, longas jornadas e encontros que jamais esquecemos. Se alguma noite, entre buzinas e pneus aquecidos, você encontrar uma família pedindo carona nas montanhas de Veracruz, não tema por sua segurança física. Tema pela marca que isso deixará em sua memória. A tristeza deles pode se fixar em você muito depois de deixá-los em seu destino, e a gratidão pode acompanhá-lo como um sussurro constante. Aprendi a conviver com esse sussurro. Às vezes soa como uma canção distante, outras como um movimento de tecido atrás do meu assento. O que posso afirmar é que jamais me sinto sozinho ao dirigir. Desde aquela madrugada, cada quilômetro me lembra que os vivos não são os únicos que ainda transitam por essas estradas.
Mesmo quando meu corpo se cansa e meus olhos pesam, sei que em algum ponto da curva há alguém aguardando com uma boneca abandonada, dependendo da generosidade de um desconhecido para avançar mais um trecho em direção à luz eterna. Trabalho como caminhoneiro há 17 anos, percorrendo as estradas do norte do México. Vicente Morales é meu nome, e posso dizer que conheço cada metro da Federal 57 entre Saltillo e Monclova. Sei exatamente onde parar para dormir sem correr risco e em quais trechos a neblina desce e gruda no asfalto como uma cortina pesada que não deixa ver nada. Mesmo com toda essa experiência, nada me preparou para o que vivi na madrugada de 3 de março de 2017. Foi quando aceitei transportar uma carga que mudou minha vida para sempre e que ainda hoje tenho dificuldade para relatar. A história começou numa tarde de calor intenso, num pátio empoeirado de um depósito abandonado próximo aos trilhos do trem, na região sul de Saltillo. Um homem vestindo terno escuro me aguardava debaixo do sol forte. Ele me entregou toda a documentação necessária, o roteiro impresso da viagem e um pagamento antecipado tão generoso que fez qualquer desconfiança que eu pudesse ter desaparecer completamente. A única exigência era simples: não parar o caminhão em lugar algum durante o trajeto e jamais abrir o compartimento de carga, não importava o que acontecesse pelo caminho. O trailer já chegou com o compartimento lacrado por uma placa de ferro soldada, sem nem mesmo um cadeado para reforçar a segurança. Isso me pareceu estranho, mas o valor que recebi antecipado falou mais alto que minhas dúvidas. Parti quando o sol se pôs no horizonte. Conforme as últimas luzes das fazendas e ranchos foram ficando para trás, a estrada se transformou num corredor escuro e silencioso. Como sempre faço em viagens longas, liguei o rádio para me manter alerta durante a madrugada. Uma música regional tocava normalmente até que, sem aviso, o som se transformou num chiado estranho e irritante, como se alguém estivesse arranhando metal enferrujado com força. Tentei sintonizar outras estações, mas só conseguia captar aquela estática misturada com um murmúrio profundo que parecia pronunciar meu nome de forma impossível. Pensei que algum cabo da antena tinha se soltado com o vento, mas não quis fazer nenhuma parada. Cerrei os dentes, fechei o vidro da janela e continuei dirigindo. Alguns quilômetros adiante, quando já passava da meia-noite, algo golpeou o compartimento de carga com força. Não foi um solavanco da estrada. Senti aquela pancada seca e certeira vindo claramente de dentro para fora. Verifiquei os espelhos retrovisores. A pista estava completamente deserta, com apenas a lua crescente recortando o perfil das montanhas distantes. Uma segunda batida balançou todo o conjunto do caminhão com ainda mais intensidade, seguida por um som de arranhão que me deu arrepios da cabeça aos pés. Imediatamente pensei naquela placa de ferro soldada. Tinha a impressão nítida de que alguém estava raspando o metal com unhas enormes e afiadas. O volante ficou escorregadio em minhas mãos devido ao suor. Me agarrei firme na instrução que havia recebido: não parar sob hipótese alguma. Nesse momento, a temperatura começou a cair de maneira completamente anormal para aquela região e época do ano. Dentro da cabine se formaram nuvens de vapor condensado, mesmo com o termômetro externo ainda marcando 15 graus. O ar adquiriu um odor nauseante, uma mistura entre terra encharcada e matéria orgânica em decomposição, aquele cheiro característico de lugares fechados há muito tempo. Foi então que presenciei algo que mudaria minha vida para sempre. Primeiro, o para-brisa começou a vibrar sutilmente, como a superfície de um lago quando uma pedra é jogada nele. Em seguida, uma forma escura começou a se materializar no banco do passageiro. Uma massa indefinida, sem características humanas reconhecíveis, que parecia absorver toda a luz fraca emitida pelo painel de instrumentos.
Aquela presença não emitia som algum, mas seu peso se fazia sentir como se uma rocha gigantesca tivesse sido colocada ali. Minha garganta ficou completamente travada e meu coração disparou violentamente. Por puro desespero ou instinto de sobrevivência, pisei fundo no acelerador. O motor rugiu com força e os pneus chiaram contra o asfalto quente. A figura persistia ali, imóvel. Consegui distinguir 2 pontos luminosos na região onde deveriam estar os olhos, como brasas incandescentes flutuando no centro de um abismo negro. Sem ter coragem de virar a cabeça, percebi quando aquela coisa se inclinou lentamente em minha direção. Um vento gelado tocou meu ouvido, trazendo o som de folhas secas sendo arrastadas através de uma caverna profunda. Mordi os lábios com força para não deixar escapar um grito de terror. Minha mente buscou refúgio nas memórias da minha mãe e comecei a rezar mentalmente um Pai Nosso de forma atropelada e desesperada. Não consigo determinar se foram segundos ou minutos, mas eventualmente aquela sombra se dissolveu no ar, deixando apenas um silêncio perturbador e absoluto. Acreditei ingenuamente que o pior já havia passado. Como eu estava completamente enganado. Eram exatamente 3 horas da madrugada quando todos os instrumentos do painel se apagaram simultaneamente. Sem qualquer iluminação interna ou indicadores funcionando, passei a dirigir praticamente às cegas. Apenas os faróis dianteiros cortavam a escuridão densa da noite. Simultaneamente, uma vibração rítmica e constante começou a emanar do compartimento de carga. Eram pancadas secas e regulares, sempre em grupos de 3, como se alguém estivesse marcando um compasso deliberadamente. 3 batidas fortes, seguidas de uma pausa. Depois, mais 3 batidas. Cada sequência fazia meu estômago se revirar de ansiedade e medo. Pensei seriamente em parar o veículo, quebrar aquela placa de ferro, descarregar o que quer que estivesse transportando na beira da estrada e fugir dali o mais rápido possível. Porém, a voz firme do contratante ecoou novamente em minha memória com a instrução clara. Não pare em hipótese alguma. Sentia como se uma presença invisível me observasse fixamente do banco vazio ao meu lado. Sem os instrumentos do painel funcionando, comecei a calcular a velocidade apenas pelo som característico do motor em diferentes rotações. Quando entrei numa sequência de curvas fechadas, aquela vibração constante se transformou num som metálico de arranhão que se deslocava pela estrutura, subindo gradualmente até alcançar o teto do compartimento e depois se arrastando em direção à cabine onde eu estava. Minha imaginação criou a imagem de garras enormes e curvadas, cavando sulcos profundos no alumínio da carroceria. O teto começou a vibrar diretamente acima da minha cabeça. Por reflexo natural, me curvei para baixo, tentando me proteger. Um estalo violento e assustador sacudiu toda a estrutura do veículo. Pequenos fragmentos de poeira e detritos caíram sobre o para-brisa à minha frente. Nesse momento, tive uma certeza absoluta e aterrorizante. Qualquer coisa que estivesse sendo transportada no compartimento não estava mais confinada lá. Foi exatamente nesse instante que o rádio voltou a funcionar, mesmo eu não tendo feito qualquer tentativa de religá-lo. Uma voz feminina, com um tom sereno que soava profundamente perturbador, começou a recitar palavras numa língua completamente desconhecida para mim. Cada sílaba pronunciada parecia uma martelada dolorosa diretamente em meu cérebro. Conseguia identificar apenas 3 sons que se repetiam constantemente. Não tenho a menor ideia do significado dessas sílabas, mas desde aquela noite acordo regularmente encharcado de suor, ouvindo essa sequência de sons ecoando em meus pesadelos mais perturbadores. O som cessou abruptamente, da mesma forma súbita como havia começado. Nesse momento, os faróis do caminhão projetaram sobre o asfalto à frente uma sombra que definitivamente não correspondia ao formato do meu veículo.
Era a silhueta de algo alto e desproporcionalmente arqueado, com membros alongados demais para serem humanos, que se movia exatamente no mesmo ritmo que eu dirigia. Um túnel escavado na encosta rochosa da montanha marcava o trecho final da rota antes de chegar ao destino em Monclova. Fiz uma oração silenciosa para que o sistema de iluminação interna não apresentasse falhas. Mas assim que entrei no túnel, as lâmpadas começaram a piscar de forma irregular, como velas tremulando contra uma corrente de vento forte. Naquela iluminação intermitente e falha, consegui ver as sombras se projetando nitidamente na parede lateral do túnel. Uma silhueta claramente ereta sobre o teto do compartimento de carga, com os braços estendidos, lembrando asas deformadas e antinaturais. A cada nova piscada das luzes, a figura aparecia progressivamente mais próxima da cabine, aproximando-se através de movimentos espasmódicos e descoordenados. Mantive meu olhar fixo na estrada à frente, as mãos completamente petrificadas, agarradas ao volante, fazendo uma promessa desesperada de que, se conseguisse sair vivo daquele túnel, aceleraria até que o motor explodisse de tanto esforço. Finalmente, a saída norte do túnel me devolveu à noite aberta e ao ar livre. Os faróis recuperaram imediatamente sua potência normal, e aquela figura aterrorizante se dissolveu na escuridão. Contudo, os pneus traseiros emitiram um rangido preocupante, como se o peso total do caminhão tivesse aumentado drasticamente em questão de segundos. Cheguei à cabine de pedágio sem reduzir a velocidade nem um pouco. Felizmente, havia pistas com cancelas automáticas funcionando, e o sistema de cobrança eletrônica leu minha identificação sem problemas. Mais adiante, na estrada, uma via secundária me conduziu até o local de entrega, um complexo industrial parcialmente abandonado, localizado na periferia da cidade. 2 pessoas me esperavam no local designado. Era impossível distinguir seus rostos devido aos capacetes de segurança que usavam e ao intenso clarão das lanternas portáteis que carregavam. Uma delas fez gestos indicando para eu posicionar o compartimento de carga alinhado com uma plataforma de descarga. A outra segurava uma furadeira pneumática industrial. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta sobre o procedimento, eles montaram rapidamente uma escada móvel, perfuraram a placa de ferro soldada com a furadeira e forçaram a abertura das portas do compartimento. Desci da cabine com as pernas tremendo, mais pelo medo acumulado do que pelo cansaço da viagem, sem ter coragem alguma de olhar para o interior da carga. Mesmo mantendo distância, senti claramente um vapor denso e úmido escapando do compartimento aberto. Não tinha o odor de nada que eu pudesse associar a seres vivos normais. Um dos trabalhadores se aproximou e me entregou um envelope grosso repleto de cédulas de dinheiro. "Tenha uma boa viagem de retorno", disse o homem da furadeira, com um tom seco e completamente desprovido de qualquer cortesia básica. Atrás dele, um sistema de correntes motorizadas começou a arrastar o compartimento para dentro de um hangar completamente escuro, sem iluminação alguma. Momentos antes do portão metálico pesado descer completamente, algo que jamais conseguirei descrever com precisão suficiente se revelou por apenas alguns segundos. Uma massa escura que pulsava visivelmente, com um brilho úmido que lembrava alcatrão ou piche derretido. Consegui distinguir rapidamente 2 pontos que emitiam luz incandescente. Exatamente os mesmos que haviam me observado dentro da cabine durante a viagem. O portão se fechou com um estrondo metálico ensurdecedor. Tentei solicitar que assinassem um recibo de entrega, conforme exige o protocolo padrão de transporte, mas ambos se recusaram categoricamente. Decidi não insistir ou criar qualquer tipo de confronto naquele local. Durante o retorno pela estrada, senti minhas pernas completamente fracas e instáveis. Parei no primeiro posto de combustível que encontrei funcionando. O dia já estava amanhecendo com as primeiras luzes do sol.
Enquanto abastecia o tanque, notei 3 marcas profundas e paralelas no teto do compartimento de carga, dispostas lado a lado como se fossem arranhões feitos por garras gigantescas. O combustível parou de fluir antes mesmo do tanque estar cheio. A bomba apresentou erro no sistema. O funcionário do posto comentou, visivelmente confuso, que aquela bomba específica nunca havia apresentado defeito algum em anos de funcionamento. Paguei o combustível utilizando o dinheiro que havia recebido no envelope. No momento de receber o troco, percebi que todas as cédulas estavam manchadas com uma substância escura, viscosa e pegajosa que não consegui identificar. Senti nojo imediato e joguei todo o dinheiro restante no lixo, saindo do posto o mais rapidamente possível. Naquela mesma tarde, devolvi o caminhão vazio para a empresa transportadora e solicitei uma licença não remunerada por tempo indeterminado. Desde aquele dia, aceito apenas fretes curtos realizados exclusivamente durante o período diurno. Nunca mais me arrisco com entregas misteriosas ou viagens noturnas em estradas isoladas. Todas as noites, porém, acordo completamente encharcado de suor, com a sensação perturbadora de que alguma presença está sentada ao meu lado na cama, sussurrando aquele nome incompreensível que não consigo pronunciar. Mantenho o rádio sempre desligado, mas ocasionalmente aquela estática surge do nada, lembrando-me de que a rota noturna continua existindo por aí, esperando que eu aceite novamente carregar algo que nenhum outro motorista quer transportar. Algumas pessoas insistem que tudo foi produto da minha imaginação, argumentando que o cansaço extremo pode causar alucinações em motoristas que dirigem longas distâncias. Eu gostaria muito que essa explicação fosse verdadeira, porque tenho certeza absoluta do que ouvi durante aquela viagem. Sei exatamente o que vi se materializar ao meu lado e, principalmente, tenho convicção de que as garras que arranharam aquele compartimento jamais ficaram confinadas naquele local. Se algum dia você estiver dirigindo durante a madrugada e escutar 3 batidas secas e rítmicas vindo da sua carga, meu conselho é simples. Freie imediatamente, abandone tudo que estiver transportando e fuja o mais rápido que conseguir. Acredite em mim, é muito melhor perder o pagamento do trabalho do que arriscar entregar sua alma para as criaturas que habitam as sombras das estradas noturnas. Sempre fui cético sobre coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu em março de 2019, passei a questionar tudo que eu pensava saber sobre a realidade. Sou Juvenal e trabalho transportando cargas refrigeradas entre cidades do interior do México. Minha empresa fica em Saltillo, Coahuila, e minha principal rota é levar alimentos congelados até os centros de distribuição em Monterrey. É uma viagem que leva cerca de 2 horas, dependendo do tráfego. Prefiro viajar durante a madrugada, porque evito o movimento pesado das estradas e o calor que transforma a cabine num verdadeiro forno quando o sol bate forte. Era 23h05 quando saí naquela noite fatídica. O motor do sistema de refrigeração roncava constantemente atrás da minha cabeça enquanto eu seguia pela rodovia 57. A estrada se estendia à minha frente como uma linha reta, cortando a escuridão. Nesse horário, é comum não encontrar quase nenhum carro no caminho. Depois de rodar cerca de 30 quilômetros, uma névoa densa começou a descer das montanhas, criando uma cortina cinzenta que meus faróis mal conseguiam atravessar. A neblina era tão espessa que até mesmo as silhuetas dos morros ao longe haviam desaparecido completamente. Liguei o piloto automático e mantive uma garrafa de café gelado ao meu alcance no painel. Eu sabia dos perigos de dirigir no automático por longos períodos. A monotonia do asfalto pode hipnotizar qualquer motorista. As faixas brancas criam um ritmo que relaxa demais os sentidos e os olhos começam a pesar. Para me manter alerta,
Coloquei uma música regional no rádio e aumentei o volume. Mesmo assim, o cansaço começou a subir do pescoço e tomar conta dos meus ombros, deixando minha visão turva. Foi nesse momento que percebi uma movimentação estranha na pista, alguns metros à minha frente. Reduzi a velocidade gradualmente e desliguei o controle automático. Conforme me aproximava, consegui distinguir um homem de ombros largos, vestindo um poncho escuro e um chapéu de abas largas. Ele conduzia um pequeno grupo de cabras pretas que ocupavam as duas faixas da rodovia. A visão dos chifres dos animais refletindo a luz dos meus faróis contra o asfalto escuro me causou um arrepio inexplicável. Os bichos se moviam de forma lenta e quase ritualística. Não havia espaço suficiente no acostamento para fazer uma ultrapassagem segura. Toquei a buzina várias vezes, mas o homem não demonstrou qualquer reação. Acionei os piscas de emergência na esperança de que ele percebesse minha presença. Para minha surpresa, os animais se agruparam ainda mais, formando uma barreira compacta. Fui obrigado a reduzir para 15 km por hora e seguir atrás do rebanho. Durante esses minutos tensos, o medo começou a substituir o sono que sentia anteriormente. Então, algo impossível começou a acontecer. Tinha certeza de que havia contado 6 cabras no início, mas agora só conseguia ver 4. Pisquei várias vezes e olhei para os lados, pensando que alguns animais tinham se afastado para o acostamento. Quando voltei a olhar para frente, restavam apenas 3. Não era uma questão de ângulo ou iluminação. As cabras estavam literalmente desaparecendo sem deixar qualquer vestígio no pavimento. Um calafrio percorreu minha espinha quando conferi o retrovisor e constatei algo que desafiava toda a lógica. Atrás do meu caminhão não havia absolutamente nada, nenhuma pegada, marca no asfalto ou sinal da passagem dos animais. Meu coração disparou e cada instinto do meu corpo gritava para eu sair dali imediatamente. Porém, era impossível dar marcha ré com uma carga de 20 toneladas, e atropelar o pastor também não era uma opção. Tentei controlar a respiração e manter a calma. Segurei firmemente o crucifixo que pende do espelho retrovisor, um presente da minha mãe quando comecei a trabalhar nas estradas, e sussurrei uma oração. Quando terminei, apenas uma cabra permanecia na pista. O animal parou bem no centro da faixa, virou a cabeça na minha direção e me encarou. Seus olhos brilharam como 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Enquanto isso, o pastor continuava caminhando sem pressa, como se nada estivesse acontecendo. Em questão de segundos, a última cabra se desvaneceu no ar e o homem ficou sozinho na estrada. Era minha chance de passar. Acionei a buzina pneumática com toda a força, produzindo um som ensurdecedor que ecoou pelas montanhas próximas. Simultaneamente, acelerei para usar a faixa contrária e finalmente ultrapassar aquele obstáculo misterioso. Foi então que o pastor deu um passo em minha direção e ergueu um dos braços. Vi sua silhueta recortada contra a luz dos faróis e me deparei com algo que me deixou em estado de choque. Ele não possuía características faciais. No lugar onde deveriam estar os olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa e acinzentada, como argila sem forma. Desviei o olhar por uma fração de segundo, tentando processar o que estava vendo, e quando olhei novamente, a figura estava colada ao capô do meu caminhão, com uma das mãos espalmada sobre a chapa metálica. Não me recordo de ter pisado no freio. Lembro apenas de ter virado o volante bruscamente e sentido os pneus vibrarem violentamente contra as faixas de alerta do acostamento. O caminhão balançou perigosamente para um lado. A carreta gemeu como se fosse tombar a qualquer momento. Com um movimento desesperado, consegui endireitar o conjunto e acelerei ao máximo, raciocinando que se aquilo fosse realmente humano, se afastaria da minha frente, e se não fosse, freio algum faria diferença. Senti o impacto quando o para-choque atingiu alguma coisa, seguido de um ruído metálico perturbador.
Não tive coragem de verificar os espelhos retrovisores. O terror me forçou a manter os olhos fixos na linha central da pista, até que as luzes do pedágio apareceram como um oásis no horizonte. Somente então diminuí a velocidade e permiti que o motor diesel voltasse ao seu ritmo normal. Minha camisa estava encharcada de suor frio. Ao chegar no pátio de descarga em Monterrey, o relógio marcava quase 1h40. O porteiro, um senhor de meia-idade usando boné azul, notou minha aparência abatida e perguntou se eu estava passando mal. Respondi que estava tudo bem, que apenas precisava beber água, e me dirigi até a lateral do caminhão para relaxar um pouco. Foi nesse momento que descobri algo que fez meu sangue gelar nas veias. Bem no centro do capô, exatamente onde aquela criatura havia apoiado a mão, encontrava-se gravada uma marca escura e profunda. A tinta havia sido completamente derretida, formando o contorno perfeito de 5 dedos alongados e uma palma estreita. Toquei a área com cuidado e percebi que ainda irradiava calor, como se tivesse acabado de ser moldada por uma fonte de temperatura extrema. Decidi não relatar o incidente para ninguém. Como poderia explicar que um pastor sem rosto havia feito um rebanho inteiro desaparecer no ar e permanecido imóvel diante de 40 toneladas de aço em movimento? Inventei uma história sobre ter colidido com um galho de árvore e que o calor excessivo do motor havia danificado a pintura. Levei o caminhão para uma oficina mecânica no dia seguinte. O mecânico, um profissional experiente que trabalha com veículos pesados há décadas, examinou a marca com atenção e demonstrou perplexidade. "Essa aqui não é marca de superaquecimento", declarou enquanto raspava a tinta carbonizada. "Parece queimadura de solda elétrica, mas seria impossível conseguir uma forma tão definida, mesmo com esse tipo de equipamento." Preferi ficar calado. Paguei pelo serviço e saí da oficina sem fazer mais perguntas. A partir desse momento, comecei a recusar os turnos noturnos sempre que possível. Contudo, a insônia se instalou na minha vida como um parasita persistente. Sempre que tentava adormecer, ouvia o eco distante de balidos e via aquela face lisa e vazia flutuando na escuridão do meu quarto. Busquei ajuda médica, experimentei medicamentos para dormir, fiz sessões de terapia e até mudei temporariamente de rota de trabalho. Nenhuma dessas medidas surtiu efeito duradouro. Ainda hoje, quando preciso dirigir durante a noite e as luzes do painel começam a piscar, minhas mãos tremem de forma incontrolável. Frequentemente, me pergunto se aquela entidade ainda perambula por aquela região, aguardando pacientemente outros viajantes solitários que ousem cruzar seu território. Talvez ela tenha o poder de fazer criaturas vivas simplesmente se evaporarem da realidade, como quem apaga marcas na areia. Jamais consegui encontrar uma explicação racional para o que presenciei. Alguns colegas de profissão mencionam lendas antigas sobre seres que mudam de forma e manifestações sobrenaturais nas regiões montanhosas. Outros falam sobre aparições sombrias que exigem um tributo dos que passam por suas estradas. Tenho a convicção de que aquela presença estava especificamente me esperando naquela noite. Talvez tenha me escolhido porque a rotina e o cansaço me deixaram vulnerável, criando uma brecha na minha percepção da realidade, por onde o inexplicável conseguiu se infiltrar. Independentemente da sua natureza, aquela coisa deixou sua assinatura permanente, tanto no metal do meu caminhão, quanto na minha sanidade. Desde então, carrego o crucifixo não como um amuleto de proteção, mas como uma lembrança constante de que as estradas, esses caminhos aparentemente controlados, onde acreditamos dominar nosso destino, pertencem a forças que transcendem nossa compreensão sobre os limites entre o mundo físico e o desconhecido. Se algum dia você se deparar com um pastor parado no meio de uma estrada durante a madrugada, não diminua a velocidade. Mude imediatamente de faixa, acelere ao máximo e faça suas orações.
Pode ser que ele esteja conduzindo animais reais ou espíritos perdidos, mas uma coisa é certa: no final, apenas ele permanecerá ali, estendendo sua mão para deixar uma marca indelével tanto no seu veículo quanto na sua memória. Continuo exercendo minha profissão porque é tudo o que sei fazer, mas cada quilômetro percorrido na escuridão corrói um pouco mais a minha paz de espírito. Quando o cansaço ameaça tomar conta de mim durante essas viagens noturnas, relembro que os piores pesadelos não acontecem enquanto dormimos. Eles se manifestam com os olhos bem abertos, as mãos agarradas a um volante que treme enquanto assistimos a estrada desaparecer sob nossos pneus. Esta é minha história, gravada para sempre em aço derretido. Quem a ler pode escolher acreditar nas minhas palavras ou me considerar apenas mais um motorista que perdeu o juízo nas estradas solitárias. Mas quando o silêncio absoluto e a escuridão dominarem completamente uma autopista deserta, tenho certeza de que também escutarão os balidos fantasmagóricos de animais que nunca alcançarão seu destino e sentirão a respiração quente de um pastor sem face, apoiando sua mão sobre o metal incandescente, deixando uma cicatriz que tecnologia alguma conseguirá remover. Sou Miguel Fernandes, mas nos postos de combustível e pátios de carga me chamam de Búfalo. Durante 25 anos, carreguei mercadorias pelas estradas do México, enfrentando desde assaltantes armados até tempestades que derrubavam árvores inteiras no asfalto. Pensei que já tinha visto de tudo até aquela noite de silêncio absoluto na Serra de Durango. Foi lá que descobri que certas estradas guardam segredos muito piores que bandidos ou acidentes. Guardam almas que se recusam a partir. Era novembro de 2017, quando saí de Saltilho, transportando laticínios refrigerados para Mazatlán. A empresa precisava da entrega no prazo mais curto possível, então decidi atravessar as montanhas durante a madrugada. O termômetro marcava 4 graus quando iniciei a subida e o rádio só emitia chiados intermitentes. Os motoristas veteranos sempre alertam: naquela altitude não funciona celular nem rádio direito. O isolamento completo pesa na alma tanto quanto a carga no eixo traseiro. Logo após cruzar a ponte do Aguacatilo, senti um aperto no peito. O sistema do caminhão indicou queda de pressão no pneu traseiro esquerdo, mas os valores se normalizaram rapidamente. Imaginei que fosse falha no sensor. Mesmo assim, respirei fundo, embaçando o para-brisa e continuei a escalada. Poucos quilômetros adiante, a estrada se transforma numa fenda estreita entre paredões de rocha e uma barreira de proteção que mais parece muro de cemitério. Foi ali que avistei aquela silhueta pela primeira vez. Inicialmente pensei ser um veado perdido, apenas uma sombra indefinida contra o clarão pálido dos faróis. Reduzi a velocidade e acionei a buzina, hábito antigo para espantar animais antes que saltem na pista. Porém, a figura permaneceu imóvel. Ao me aproximar, distingui claramente um homem magro, vestindo macacão de trabalho encharcado. Mantinha a cabeça baixa, braços pendentes, enquanto das mangas escorria um líquido que refletia a luz como mercúrio. Provavelmente houve algum acidente nas proximidades e ele estava ferido. Parei o caminhão e liguei os alertas de emergência. O ronco do motor ecoou entre as rochas como rugido de fera encurralada. Abri ligeiramente a janela e o ar cortante me atingiu o rosto. "Precisa de ajuda? Posso levá-lo ao hospital?" Gritei para ser ouvido. O homem não respondeu. Caminhou até o centro da pista e ergueu o braço direito, não sinalizando socorro, mas apontando para a frente, indicando que eu deveria prosseguir. Aquele gesto me causou calafrios instantâneos. Todo caminhoneiro experiente sabe que parar na serra só em caso de emergência absoluta. Mas o sujeito aparentava estar machucado, e aquele frio intenso poderia matá-lo em questão de minutos. Travei as portas. Respirei profundamente e desci da cabine.
O solo estava coberto por uma camada de gelo que estalava sob meus passos. O ar carregava odores misturados de combustível e vegetação úmida. Aproximei-me cautelosamente, lanterna em punho. Vou levá-lo para receber atendimento médico. Entre no caminhão, disse pausadamente. Ele continuou apontando para a curva seguinte, mantendo o rosto oculto nas sombras. Foi então que notei algo impossível. Não havia vapor saindo de sua respiração, apenas a névoa natural da estrada, como se aquele corpo não produzisse calor algum. Um detalhe adicional me fez recuar instintivamente. No peito do macacão, próximo ao bolso, estava bordado um emblema desgastado, mas ainda identificável. Transportes do Pacífico, Tragédia 2012. A memória me trouxe fragmentos de uma notícia antiga. Um caminhão-tanque havia capotado nessa região 5 anos antes, explodindo em chamas e matando o motorista carbonizado. Quando ele finalmente ergueu o rosto, confrontei uma visão que jamais esquecerei. Não possuía feições humanas definidas, apenas cavidades escuras, onde deveriam estar os olhos, e uma pele ressecada que lembrava couro queimado e úmido simultaneamente. Não exalava cheiro de queimadura nem decomposição, mas um odor metálico e salgado, similar ao de radiador perfurado. Engoli seco e dei um passo atrás. Ele avançou na minha direção. Seu pé deixou uma marca circular perfeita de água no asfalto, que não se espalhou nem congelou. Minha lanterna piscou e se apagou completamente. Corri de volta ao caminhão, tranquei tudo, engatei a primeira marcha e acelerei. Os pneus derraparam no cascalho solto antes de ganhar aderência. Pelo retrovisor, a estrada mostrava-se completamente vazia. Nem rastro do homem, nem da poça, nem de pegadas. Supus que o susto havia terminado, mas 3 curvas adiante, o sistema alertou novamente sobre a pressão baixa no mesmo pneu. Resmunguei irritado. Precisei parar antes que a roda danificasse irreversivelmente o pneu. Desliguei o motor, peguei a lâmpada portátil e saí com as ferramentas necessárias. O silêncio era tão denso que cada movimento ecoava pelas paredes rochosas. Bancos espessos de névoa deslizavam em ondas lentas. Atrás do caminhão, a escuridão começava a engolir as luzes de posição. Examinei cuidadosamente o pneu. Estava em perfeitas condições, sem furos ou cortes visíveis. Ao me levantar, ouvi um rangido metálico vindo do interior do compartimento refrigerado. Automaticamente, abri a trava de segurança. O compressor gemeu e uma nuvem densa de vapor frio emergiu como bafo gelado. Galões plásticos organizados, embalagens de derivados lácteos devidamente empilhadas, tudo em ordem. Apaguei a lâmpada para preservar a bateria e naquele breve momento de escuridão, uma sombra vertical pareceu se mover no fundo do compartimento. Reacendi imediatamente a luz, apenas prateleiras metálicas vazias. Fechei o compartimento, retornei à cabine e parti sem verificar novamente o pneu, determinado a não parar até alcançar o posto de pedágio. O painel cessou de indicar problemas, como se o veículo compreendesse minha urgência. Contudo, o medo começava a corroer minha racionalidade. Percebia a presença de alguém atrás do banco do motorista, um peso que afundava o colchão da cama, embora o espelho retrovisor não revelasse absolutamente nada. Ao atingir o ponto culminante da serra, conhecido como Passo dos Ventos, a névoa se transformou numa barreira leitosa, impenetrável. Avançava a apenas 30 km por hora, faróis no mínimo para evitar cegueira temporária. Foi nesse momento que ouvi um murmúrio masculino baixo, como alguém transmitindo pelo rádio sem pressionar o botão corretamente. O som emanava do compartimento de ferramentas, localizado acima de minha cabeça. Abri a tampa sem interromper a marcha. Encontrei apenas cabos elétricos e fusíveis sobressalentes. O murmúrio cessou, mas um odor acre de plástico derretido invadiu a cabine. Na curva subsequente, os chiados do rádio se transformaram em crepitações elétricas.
depois num gemido prolongado e gutural, humanamente impossível de produzir. Minhas palmas suavam tanto que mal conseguia manter o controle do volante. Tentei desligar o equipamento de som, mas nenhum controle respondia aos comandos. O ruído evoluiu para um grito agudo, posteriormente para o rugido inconfundível de um motor incendiando. Reconheci instantaneamente esse som terrível. O vídeo que circulou nas redes sociais do acidente de 2012 mostrava o caminhão envolvido em chamas, sua buzina soando ininterruptamente enquanto o motorista morria queimado no interior da cabine. Compreendi que não se tratava de um simples susto noturno. A serra abriga espíritos famintos por companhia, possivelmente condenados a reviver eternamente sua tragédia até conseguir arrastar outras vítimas consigo. Golpeei o painel e gritei para que me deixassem em paz, que eu não tinha responsabilidade alguma por suas mortes. Como resposta, o para-brisa embaçou externamente, formando palavras legíveis: "Junte-se a nós". Letras cristalizadas em gelo que desapareceram rapidamente, mas permaneceram tempo suficiente para uma leitura clara. A pista parecia estreitar progressivamente, as paredes rochosas se fechavam ao meu redor e o odor intenso de combustível queimando saturava o ambiente. Senti o caminhão acelerar autonomamente, sem qualquer pressão no pedal. Contava obsessivamente cada curva e cada poste de sinalização, rezando mentalmente. No quilômetro 167 deveria existir um acostamento de emergência. Se conseguisse parar ali, talvez encontrasse salvação. Mas o velocímetro registrou subitamente mais de 90 km por hora, velocidade impossível naquela inclinação íngreme e ascendente. Uma força sobrenatural impulsionava o veículo. Nesse instante a vi sentada no banco do passageiro. Não era o homem carbonizado, mas uma criança de aproximadamente 10 anos, com pele acinzentada e cabelos aderidos ao crânio como algas marinhas. Vestia um pijama infantil chamuscado e segurava um bicho de pelúcia queimado que gotejava um líquido escuro e viscoso. Não olhou em minha direção, mantendo o olhar fixo na névoa externa. Entendi, finalmente, que não era apenas um espírito solitário, mas todos aqueles que pereceram naquela madrugada trágica de 2012. O motorista do caminhão-tanque, seus 2 ajudantes e a filha pequena do supervisor, que viajava como surpresa para a família. Todos morreram queimados vivos e depois foram extintos pela explosão de gases tóxicos, água e fogo unidos no mesmo martírio. O volante começou a vibrar violentamente e se travou completamente. Pressionei o pedal de freio repetidamente, mas ele afundava, sem oferecer resistência. O ponteiro do velocímetro subia vertiginosamente. Percebi que agora descia descontroladamente em direção ao trecho mais perigoso da serra. No vale abaixo, as luzes vermelhas de uma área de ultrapassagem brilhavam como brasas incandescentes. Desliguei a ignição e acionei o freio de mão com toda a força disponível. Nenhum sistema respondeu. Então, recordei um ensinamento de meu avô. A morte sempre respeita a verdade absoluta. Gritei para o interior da cabine que não desejava ocupar o lugar de ninguém, que suas mortes trágicas não seriam amenizadas por mais uma vítima e que a única oferenda possível seria preservar eternamente suas memórias. O motor silenciou instantaneamente, como se alguém tivesse cortado o fornecimento de combustível. Todas as luzes se extinguiram simultaneamente. A inércia me conduziu por mais alguns metros, até que o caminhão parou precisamente na borda de um precipício. A escuridão se tornou absoluta. Quando minha visão se adaptou, constatei que o banco do passageiro estava desocupado e o para-brisa limpo, sem vestígios de condensação. Externamente, a névoa se dissipava gradualmente com a aproximação do amanhecer. Saí tremendo convulsivamente. Os pneus emitiam vapor discreto, resultado da frenagem intensa e não de combustão. Na extremidade do pavimento descobri um objeto,
O mesmo bicho de pelúcia carbonizado, completamente frio e seco, sem odor característico nem umidade residual. Guardei-o cuidadosamente no bolso do uniforme e conduzi com extrema prudência os quilômetros restantes até o posto de pedágio. Relatei os acontecimentos para um segurança enquanto ele preparava café quente. Testemunhei um homem empalidecer com velocidade impressionante. Ele me informou que nos últimos anos, diversas patrulhas policiais registraram chamadas de socorro fantasmagóricas naquele segmento da estrada, mas que nenhum motorista havia sobrevivido anteriormente a uma descida sem sistemas de frenagem funcionais. Entreguei a carga no mesmo dia e solicitei transferência permanente de rota. Nunca mais transitei por aquela serra amaldiçoada. Porém, todas as noites, ao higienizar a cabine, descubro sob o banco uma marca circular úmida que evapora instantaneamente. Ocasionalmente, no espelho retrovisor, se materializam letras embaçadas. Mantenha nossa história viva. Então contemplo o bicho de pelúcia queimado, preservado como relíquia sagrada, e renovo minha promessa. Enquanto eu respirar, transmitirei seus relatos a quem quiser ouvir. Porque existem trechos rodoviários onde a morte permanece de plantão, eternamente à procura de companheiros para sua jornada sem destino.